Beleza, pessoal? Como o título do vídeo já sugere, eu vou falar sobre a teoria de existir 4 almirantes em One Piece no momento ou no futuro, ou sobre a possibilidade de sabermos, caso entre e pode entrar outro almirante, de que cor ele vai ser e mais ou menos como serão os poderes dele. Essa teoria eu peguei num fórum na internet. O nome do site é o Fórum Project, o link está aí na descrição do vídeo, o autor é o Prime, não posso afirmar que a teoria é dele, mas eu li a teoria no post dele. Então você pode ir lá conferir. Ele começa o assunto dizendo o seguinte: antes de Marineford existiam 3 almirantes. Os 3 almirantes que existiam eram o Akainu, Cão Vermelho, Aokiji, Fazão Azul, e o Kizaru, Macaco Amarelo, correto? Depois da luta em Punk Hazard, dos almirantes Akainu e Aokiji saiu da marinha. Foi dito que o GM deu mais poderes para a marinha controlar, GM no caso, governo mundial. Sendo assim, foi dito que ocorreu um alistamento militar. Acho que ocorreu um torneio para a vaga de almirantes. Como Akainu foi para o posto de almirante de frota, então Kizaru ficou como único almirante da marinha. Então, pelo que foi falado pelo Dom Flamingo, entraram neste alistamento o Fujitora e o Ryokugyu. Para introduzir já a teoria, o autor diz aqui: o que eu queria explicar é que a junção das cores vermelho mais azul é igual roxo. Então, Akainu, Cão Vermelho, mais Aokiji, Fazão Azul, é igual Fujitora, Tigre Roxo. Então, ele chama a atenção para a mistura das cores dos antigos almirantes. Akainu, Cão Vermelho, Aokiji, Fazão Azul e Kizaru, Macaco Amarelo. Aí, na pesquisa que eu fiz, eu constatei que as cores dos 3 almirantes antigos, coincidentemente, entre aspas, porque nós sabemos como que o Oda trabalha, ou propositalmente, são cores primárias. As cores primárias são vermelho, amarelo e azul. Aí eu não vou me aprofundar muito, porque tem gente que entende mais de cores do que eu, vai dizer o seguinte: não, cor primária é RGB, vermelho, verde e azul. Mas aí existe um aprofundamento de que esse é o padrão para se ver na tela, para se ver em determinada área, mas que em outro aspecto, em outro uso, o padrão primário é o padrão RYB, que é o vermelho, amarelo, azul. Aí, um determinado padrão, RGB, é primário, e essa outra aqui é secundário. Em outra configuração, em outro parâmetro, o RYB é primário e o outro é secundário. Querendo ou não, é cor primária. Para não aprofundar muito, é aceitado. Até um tempo atrás, muito tempo atrás, nós não sabemos onde, como que o Oda ele escolhe as suas inspirações, então nós podemos ter essas 3 cores como cores primárias. E eu quero fazer uma observação interessante. Antes do time skip, nós podemos dizer o seguinte: qual era a configuração primária, inicial dos almirantes da série? Porque o marco 0 da série começa com o Luffy indo para o mar. O passado não conta como início. Conta ele indo para o mar, depois tem flashbacks, etc. Certo? Concorda até aí? Qual era a configuração inicial da marinha com relação aos almirantes? Aokiji, Akainu e Kizaru foram os primeiros almirantes que nós conhecemos. A configuração primária, com cores primárias. Beleza? Guarda aí.
E depois do time skip, nós teremos almirantes secundários, porque é a segunda configuração de almirantes da Marinha, só permanecendo o Kizaru da cor primária, mas se realmente tivermos 4 almirantes, os próximos 3 são secundários, porque roxo e verde de Fujitora e do Green Bull são secundários. A mistura das cores básicas dos 3 almirantes, 2 dessas combinações coincidiram ou propositalmente resultaram nos últimos 2 almirantes revelados, Fujitora e Green Bull. Vamos ver um gráfico? Eu vou colocar esse gráfico aí agora, na tela. Olha aí, enquanto eu falo aqui, olhando no papel, você vai acompanhando aí na tela. One Piece, mistura de cores. Cores primárias resultam em secundárias, misturando as cores dos 3 almirantes. Vermelho do Akainu, mas azul do Aokiji é igual roxo do Fujitora. Aqui bateu. Temos almirante roxo, Fujitora. Azul do Aokiji, mais amarelo do Kizaru, temos o verde do Green Bull. Aqui também temos o almirante verde, revelado, Ryokugyu. Agora, se você reparar, talvez até por uma consideração, ou coincidência, ou propositalmente, os 2 almirantes primeiros que apareceram, novos, foram o roxo e o verde, que foi a mistura do vermelho com azul e azul com amarelo. E o azul saiu, foi embora. Não é mais possível usar essa cor como mistura porque ele não existe mais na Marinha, porque o Aokiji saiu. Só sobra agora fazer uma combinação. Só falta fazer esta combinação, vermelho com amarelo. Porque o vermelho deixou o posto para subir um posto, que é o de frota. Vermelho Akainu mais amarelo do Kizaru é igual a laranja. Vamos ter almirante laranja? Sim ou não? Olha aqui. Vamos ter ou não vamos? Porque vermelho e azul deu roxo, Fujitora. Azul mais amarelo deu verde, Green Bull, Ryokugyu. E o vermelho com amarelo? Conhecendo o Oda, se ele fez um padrão, se ele se inspirou em padrões de cores, você acha? Vou apelar agora feio, vou apelar porque é bonito. Você acha, conhecendo o Oda, que ele vai deixar essa mistura de lado? Que ele não, se existe essa mistura, se foi feito pensando nisso, ele vai deixar o laranjado de lado? Porque laranja é uma cor secundária da mistura dessas 2 cores primárias do padrão RYB. E aí? Vamos ter almirante laranja ou não? Então, e o autor repara também que não só a mistura de cores primárias da primeira configuração dos almirantes que eu disse resultou na cor secundária roxo, na segunda configuração de almirantes, mas também as habilidades de Fujitora se assemelham, têm correspondência com pelo menos um de cada um dos seus antecessores, da mistura que resultou na cor dele. Por exemplo, ele diz o seguinte: sabemos que os poderes do Akainu, que é magma, têm um grande poder de destruição, enquanto os poderes do Aokiji, que é gelo, consegue imobilizar, congelar diversos oponentes. E pelo que foi mostrado até agora dos poderes do Fujitora, ele possui um grande poder de mobilizar o oponente. Lembra do Trafalgar Law, que ele imobilizou com a espada? Então ele imobiliza, não com gelo, mas imobiliza. E o Aokiji imobiliza, congelando. E também possui um grande poder de destruição. Lembra do meteoro que ele puxou com a gravidade dele e destruiu? Quase semelhante aos meteoros produzidos pelo Akainu. Então, em suma,
a observação é o seguinte: o Fujitora não só tem o resultado da mistura das cores de Akainu vermelho com Aokiji azul, como também tem uma característica de cada um deles. Grande poder de destruição e poder de mobilizar. Aí ele acredita que o touro verde, se for seguir a mesma lógica que foi observado no Fujitora, ele vai ser um usuário rápido, veloz, com poder de destruição grande, igual o Kizaru. E também poderá ter um poder que imobilize os seus oponentes. Enquanto o Fujitora ele tem o poder de imobilizar e grande destruição, o outro vai ter rapidez e imobilização. E seguindo nessa lógica, para resumir, andar mais rápido, o laranja justifica ele não ter aparecido ou não existir ainda. Sendo vermelho e amarelo, ele vai ser tanto poderoso, destruidor, quanto rápido. E destrutivo também, porque junta Akainu com Kizaru, sendo laranja talvez o mais forte, juntando o poder de destruição do vermelho e velocidade do amarelo. Faz sentido, pelo menos é só por dedução, não é para taxar, fazer disso um fato, beleza? Eu peguei e fiz um pequeno gráfico, uma montagem, para ilustrar a transformação das cores vermelho e azul em roxo. Então eu vou jogar na tela agora. Olha aí. Roxo é o resultado da mistura dessas duas cores, vermelho e azul. Poder de destruição do Akainu, mais o poder de mobilizar do Aokiji, resulta na semelhança e parâmetros dos poderes de Fujitora. Você vê aí no centro a destruição causada pelo Fujitora quando ele puxou, trouxe, fisgou um meteoro, e ele mobilizando o Trafalgar Law com a sua espada. Então ele tem grande poder de destruição e poder de imobilização. Agora, olha aqui. O que eu quero acrescentar também, se ela não é coincidência, estamos falando do Eiichiro Oda, o Fujitora mostrou ter senso de justiça. E o Aokiji também tem um senso de justiça. Mas eu não estou falando daquela justiça da marinha, que, se eu não me engano, é o que está escrito naqueles camisolão, naquela manta, naqueles casacos brancos que eles usam e tem inscrição nas costas. Estou falando de não aceitar ou de não concordar com injustiças. Porque você pode ver que a Marinha é injusta por causa da obediência cega ao governo mundial. Lá contra o Rob Lute, um vice-almirante mandou atacar outro navio com 1000 homens lá. O próprio Rob Lute, trabalhando para o governo, mata qualquer um que tiver pela frente. O Akainu, no passado, executou todos, mandou executar todos da ilha de Ohara. Então, o Fujitora, ele também parece ter não só poderes parecidos, mas nem que seja uma pequena parte da personalidade, ou da moral, ou do costume de cada um dos outros dois. No caso do Aokiji, o senso de justiça. E no caso do Akainu, a raiva, a obstinação, o querer executar a lei, o querer executar os pensamentos ali, querer pôr em prática logo. Por exemplo, o Akainu quer exterminar mesmo todo mundo, lá os piratas, pá, vamos massacrar, não podemos deixar fugir. E o Fujitora foi visto, quer abolir os Chichibukais. Quando ele falou para o Maynard, será que o governo é Deus? Acha que são deuses? Né? Tipo assim, ele tem essa revolta e tem injustiça. Aparentemente, olha, até aqui, com o Fujitora, podemos observar que
querendo ou não, dá para aceitar, até mesmo por bom senso, porque parece que realmente há uma semelhança nos poderes e na personalidade em certos parâmetros. Aí eu pensei o seguinte: será que o Oda não está moldando os novos almirantes para se adaptar ao fim de One Piece? Porque eu acredito que no fim de One Piece o correto vai ser que a Marinha realmente vai ser justa, porque o governo tem que ser derrotado. Aí a Marinha não vai precisar obedecer ninguém, estar sob as ordens de uma outra entidade. Ela vai ser a autoridade máxima. E se existe aqueles boatos que talvez no futuro quem vai ser o almirante, ou almirante de frota, quem vai estar organizando isso aí tudo, dando uma limpa, uma geral, for o Kobe, se ele crescer para tal, e ele também é uma pessoa que tem um bom coração, faz sentido, porque só vai poder ficar com ele quem não é mau, quem não é assassino, quem não gosta de coisas injustas, de injustiças. E o Fujitora se encaixa para viver nesse novo regime de coisas certas. Lógico, prender com justiça, fazer a política da justiça certinha ali, funcionar certo, mas sem exagero, sem abuso de autoridade. Então, olha só. Chichibukais. Royal Chichibukai. Oka Chichibukai. Literally meaning, né? Ou seja, literalmente significa Royal Seven Warlords of the Sea. 7 senhores do mar. Então, Chichibukais são os 7 senhores do mar. Ou 7 abaixo do rei. Um negócio assim, né? Yonkou, 4 Emperors. 4 imperadores. Yonkou, Yon, né? I, Ni, San, Yon. Yonkou, 4 imperadores. Gorosei, significado 5 estrelas anciãs. Almirante, não tem alcunha que diga número exato ou fixo. Ou seja, Chichibukais, quando um sai, morre, perde, troca, muda de status, é revogado, procuram outro para ocupar o lugar. Yonkou, quando um cai, quando um é derrotado, quando um morre, outro assume o lugar. Como Barba Negra assumiu a posição por ter crescido em força e foi considerado um Yonkou. Mas quando tem 4 Yonkous, não interessa se outra pessoa cresce, não aparece, não surge o 5º. Fica no máximo 4. Gorosei, a gente não sabe como é feita a escolha. Se um sai, outro entra, se era 6, 7, 8, só ficou 5, a gente não sabe. Só sabe que são 5. Então não tem como dizer. Agora o almirante. Quando sai, outro entra. Não é verdade? A gente não sabe também ao certo, 100%, porque agora que nós estamos vendo isso, ainda está acontecendo. Isso ainda está sendo implementado. Saíram 2, porque um foi para um cargo acima e outro saiu da corporação. Apareceram 2 para ocupar o lugar. Mas não significa que existam só esses 2. Apenas foi falado nesses 2 por serem monstros. Talvez existe outro que não é monstro. Porque senão ele poderia ter falado sobre o Kizaru. Mas faz sentido o Doflamingo ter falado que eles são monstros porque são os novos almirantes. Então talvez por enquanto possa realmente continuar com 3. Mas nada impede que possa ter 4. E o Oda apenas não quis falar. Uma outra observação que eu vi no fórum é que o autor, em outro post, esse usuário, ele diz o seguinte: pensei a hipótese que agora que o Akainu está como almirante de frota, ele abriu mais uma vaga de almirante.
sendo agora 4. Porque cada um ficaria meio que responsável, de olho, no movimento de um Yonkou. Então, um almirante para cada Yonkou. Faz sentido. Ou um almirante para cada mar. Faz sentido também. Tem gente que acha, por exemplo, que mais força é o que um cara acha. Lá no fórum tem um cara que é o seguinte, o tal de Samueta. Lá nesse fórum ele fala o seguinte: a minha ideia é que talvez vejamos os almirantes com 2 Akumas no Mi. Uma fruta para o corpo e outra para a arma. Nós vimos que parece que a habilidade de gravidade gravitacional do Fujitora parece que está na espada. Mas vai que ele tem uma também. Já pensou? Todos os almirantes agora com 2 frutas. Uma no corpo e uma na espada, igual o Funk Fried lá de Enies Lobby, aquele elefantinho. Uma espada que comeu uma fruta. Já pensou? Mas poder pode ser isso. Um plano pode ser isso também. Pode ser 4 almirantes. Pode ser almirantes mais poderosos. Com mais poder. Né? Faz sentido. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Então, resumindo, o que nós podemos falar sobre a teoria dos 4 almirantes? As cores, a mistura das cores bate, só falta uma confirmar. A semelhança nas habilidades do Fujitora, vistas no Fujitora, bate. Uma parte da personalidade de cada um dos outros 2, vermelho e azul, no Fujitora também bate. A alcunha de falar número exato ou fixo também bate, porque não existe alcunha para almirante. Lembrando que temos 3 almirantes na primeira configuração. Mas se o Garp não tivesse recusado aquela promoção no passado, não seriam 4? Ou seriam 3? E um dos outros 3, a Kainuka, Zaoru e Aokiji, ficaria de fora até o Garp aposentar. Poderia ser 4, ou não. Não tem número que diga com exatidão algo fixo. Poderia ser. Então faz sentido. É interessante e eu gostei. Não é uma coisinha só, né, viajada, louca. Não. Coisas centradas, coisas bem pensadas, bem analisadas, que foram bem conclusivas para pelo menos dar força para existir a teoria e ela ser aceita. Agora, se vai ser assim, se vai acontecer desse jeito, a gente não sabe. Então, quem sabe vamos ter aí mais pessoas falando sobre isso. Eu gostaria de ver os outros vlogs, os outros vloggers falando sobre isso. Qualquer coisa que tenha tido de errado aqui, um jeito de falar, edição, me perdoa, mas é o primeiro vídeo do canal. Primeiro mais até do que a apresentação, porque a apresentação do vídeo eu ainda vou fazer depois desse vídeo aqui. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto.